E aí pessoal, tudo bem? Boa noite, que a paz de Jesus esteja com vocês. Quero desejar a todos vocês uma feliz Páscoa e espero que todos vocês estejam bem. Bom, estou passando aqui para deixar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fortalecimento e eu espero que essa mensagem possa falar ao coração de vocês, que vocês possam ser edificados através da palavra de Deus que será liberada aqui, não por mim, mas por Ele. E, bom, primeiro eu queria convidar vocês a fecharem os olhos de vocês, aonde você estiver agora, independente do que você esteja fazendo, enquanto vê esse vídeo, e ore comigo, para que o Espírito de Deus revele ao seu coração tudo que Ele deseja ministrar, tudo que Ele deseja que você tenha conhecimento dEle. Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado por mais essa data especial que é a Páscoa. Obrigado pela mensagem de esperança, obrigado porque o Senhor vive. E se o Senhor vive, nós também podemos viver. Se o Senhor está vivo, nós podemos crer, nós temos esperança, nós lançamos em você a nossa confiança, nossas expectativas. Eu oro para que o espírito de sabedoria e revelação caia sobre o entendimento de todos aqueles que irão escutar e ver este vídeo. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, quero começar aqui por Marcos 8:31. A Bíblia diz o seguinte: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Bom, nesses versos aqui, Jesus ele começa a falar de forma clara com seus discípulos a respeito daquilo que iria acontecer com ele. E ele começa a dizer que era necessário que ele sofresse e necessário que ele fosse rejeitado. Eu tô lendo um livro, tá até aqui, discipulado do Dietrich Bonhoeffer, e ele fala uma coisa incrível que às vezes passa desapercebido para nós. Sofrer e ser rejeitado são coisas diferentes. O Cristo, ele sofreu e ao mesmo tempo ele foi rejeitado. Ele poderia ter sofrido e ele poderia ter sido louvado pelo seu sofrimento. Talvez no sofrimento de Jesus ele poderia ter sido reconhecido, as pessoas poderiam olhar para a situação dele, para o sofrimento dele, por aquilo que ele estava passando, e as pessoas poderiam se compadecer, não sei, as pessoas poderiam ali enxergar honra, glória no sacrifício de Jesus, mas não foi isso que aconteceu. Além de sofrer, além de ser humilhado, além de passar por privações, além de ser acusado injustamente, Cristo ainda foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ele foi contado com os transgressores. Quando olhavam ali para Jesus na cruz e olhavam para o sofrimento de Jesus, as pessoas pensavam que ele estava sofrendo pelos seus próprios pecados. E a Bíblia diz que ele não estava sofrendo pelos próprios pecados, mas pelo meu e pelos seus pecados. Então, além de sofrer tudo que Jesus sofreu, Jesus foi rejeitado. Mesmo na sua dor, mesmo nas suas dificuldades, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Cristo, ele foi rejeitado na sua paixão. Cristo foi rejeitado em seu amor, sabe? Em sua entrega. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que vai contra, sabe, o nosso eu. Porque o apóstolo João, ele diz: nisto consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro.
Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos amou, sabe? E esse amor custou para Jesus sofrer, e não somente sofrer, mas ser rejeitado. Mas quando Cristo ele estava ali, e mesmo no meio desse sofrimento, mesmo no meio da rejeição, eu posso me lembrar de Isaías 53, que lá no fim ele diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Sabe, quando Jesus ele passou por todo o sofrimento e por toda a rejeição, mas a Bíblia diz que ele verá o fruto, ele vê o fruto do seu trabalho e ele se alegra, sabe? O prazer de Jesus é ver vidas, famílias, pessoas como eu e você, pecadores, sendo salvos por meio da obra que ele consumou lá na cruz do Calvário, sabe? Então, Cristo, ele não levou em conta o sofrimento, ele não levou em conta a rejeição, por quê? Porque ele sabia que ao ver o fruto do trabalho dele, isso iria encher o coração dele de alegria, e sabe, isso me dá esperança, isso me mostra o quão precioso eu sou para Jesus, não porque eu sou bom, não porque eu tenho alguma qualidade, mas é porque Ele encontrou em mim, sabe, algo que vai além do que eu sei, além do que eu posso um dia saber. O Spurgeon diz que ele falava uma frase assim, ele dizia: tenho dado incontáveis razões para Cristo me amar menos do que Ele me ama, mas nenhuma delas tem sido suficiente. E, cara, Ele vê o fruto do trabalho dele e Ele se alegra. Foi por isso que Cristo Jesus, Ele suportou as dificuldades, as aflições, e Ele passou por todo tipo de rejeição. E eu quero continuar falando a respeito disso, sabe? Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, eu tenho aqui aberto comigo, no capítulo 15, no verso 2, diz assim: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Então, a igreja de Coríntios ela estava passando por uma dificuldade. A dificuldade da igreja de Coríntios era a falta de esperança. Porque muitos afirmavam não haver ressurreição dos mortos. Então faltava esperança para a igreja de Coríntios, e essa mensagem é para você. Se falta esperança para você, essa mensagem é para você. A mensagem de que Cristo ressuscitou é a mensagem para você que nesse momento está sem esperança, sem expectativa de vida, sem saber o que fazer, para onde vai, o porquê de tudo que você está passando, sabe? Mas eu quero dizer para você que a mensagem da cruz, a mensagem da ressurreição de Cristo, ela é esperança para você, porque o apóstolo Paulo diz assim: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Ou seja, a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. A ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa esperança. Porque o apóstolo Paulo está dizendo isso, sabe? Se Cristo não ressuscitou, e a verdade é que Ele ressuscitou, então a nossa fé é inútil. Mas como Cristo ressuscitou e Ele está vivo, a nossa fé não é inútil, a nossa esperança não é inútil, sabe? Aquilo que nós temos passado hoje, como o próprio apóstolo Paulo disse em outra das suas cartas, ele diz que a nossa leve e momentânea passageira, sabe, a nossa leve e momentânea e passageira tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Então, se Cristo ressuscitou, a nossa fé não é em vão, a nossa fé não é inválida, e a nossa esperança, ela tem um fundamento, e o fundamento da nossa esperança é a vida de Jesus. O fundamento da nossa esperança é o Cristo ressurreto, meu irmão, e ele vive. E vamos continuar agora do verso
14, nós vamos pular por 17, em que o apóstolo Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados, mas Cristo ressuscitou, essa é a verdade. E se Cristo ressuscitou, não só a nossa fé é válida, a nossa fé é verdadeira e a nossa esperança é verdadeira, como nós também já não estamos mais em nossos pecados. Ele pagou o preço na cruz do Calvário para que eu e você fôssemos livres, livres do peso do pecado. Ele nos deu um fardo leve e suave. Ele nos reconciliou com o Pai. Nós estávamos afastados. A Bíblia diz em Romanos que todos pecaram e ninguém podia atingir a exigência da glória de Deus, mas agora por Cristo Jesus nós fomos justificados, nós fomos santificados, nós fomos comprados por Cristo e agora nós temos acesso a Deus, agora nós temos acesso ao Pai. Nós estávamos destituídos, nós estávamos separados, mas já não somos mais separados, nós somos unidos com Cristo ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. Então, se Cristo ressuscitou, a nossa fé é válida, a nossa esperança é válida e nós já não estamos mais presos, escravos dos nossos pecados. Nós somos livres, irmãos. E agora, mas Cristo, o verso 20 diz: mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Cristo, ele ressuscitou e Cristo, ele é o primeiro fruto de uma grande colheita. Ele é o primeiro de muitos que irão ressuscitar, todos que estão dormindo, todos que morreram em Cristo, ressuscitarão em Cristo. E nós que estamos vivos também seremos transformados, seremos arrebatados com Ele. Nós não vamos... O nosso fim não será a morte, mas o nosso fim e começo e tudo mais é a vida de Cristo. Então, a Bíblia diz que ele veio como unigênito do Pai, ou seja, o único filho do Pai. E depois de ter concluído a sua obra aqui, ele se tornou o primogênito. Ele deixou de ser o único para se tornar o primeiro. Essa é a mensagem. Se Cristo ressuscitou, ele é o primeiro e nós somos a continuidade da colheita. Nós somos os filhos adotados pelo Pai através da obra de Cristo Jesus. E eu quero agora ler em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 18, só para a gente encerrar, que diz assim, uma leitura um pouco extensa. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora nestes últimos dias foi revelado por causa de vocês, por amor a vocês, para se tornar a esperança, para se tornar o caminho até Deus. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo, agora meus irmãos, o nosso alvo é esse, o amor fraternal, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para a mesma vida que nós levávamos antes, não para viver mais da mesma maneira como temos vivido, ou da mesma maneira como nós vivíamos antes, mas para uma nova vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Amém? Essa é a mensagem, essa é a nossa esperança, esse é o nosso fundamento. Nós não fomos comprados por ouro, por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus. Amém? E agora nós fomos chamados para viver uma nova vida em Deus, uma nova vida em Jesus.
Não mais a antiga vida, não mais escravos, não mais órfãos, não mais esquecidos, mas amados, reconciliados, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Cristo ressuscitou e Ele vive. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem da esperança. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Feche seus olhos. Jesus, eu quero orar nesse momento e agradecer porque o Senhor vive, porque o Senhor ressuscitou. Eu te agradeço, eu te louvo. E que, Jesus, os meus irmãos que ouvem essa mensagem sejam fortalecidos por ela. Que a fé e a esperança deles sejam renovadas essa noite. Porque se você ressuscitou, Jesus, nossa fé não é em vão. Se você ressuscitou, Jesus, nós já não estamos mais em nossos pecados. Se você ressuscitou, Jesus, você é o primeiro de uma grande colheita. E nós declaramos que você, o Cristo, Filho do Deus vivo, ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre. Nós queremos viver contigo para sempre também. Muito obrigado, Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Espero em breve estar com vocês no templo físico, né? Sentindo calor humano. E abraçar cada um de vocês e, enfim, matar toda a saudade. Deus abençoe, beijo, fiquem na paz, inscreve no meu canal, brincadeira. Tchau, gente.